Cada vez que a gente pensa, que a gente vislumbra um filme de super-herói, o objetivo, baseado justamente em experiências anteriores, lá no começo dos anos 2000, é que esse filme de super-herói valha a pena. Que a gente possa sentar na poltrona do cinema, relaxar e curtir um filme baseado justamente naquele personagem ou naqueles personagens que a gente tanto ama, que a gente tanto gosta. A Marvel fez isso muito bem no começo dos anos 2000, entre 2002, 2010, por aí, e nos últimos anos vem caindo para as prateleiras. A DC, lamentavelmente, errou muito, acertando uma quantidade. Eu acho que se acertou 2 filmes foi muito. E aí a gente tem a retomada com o James Gunn tentando revitalizar justamente o universo DC. O resultado? O resultado tá aí. Supergirl está nos cinemas. Ah, James Gunn, James Gunn. Depois da vinheta, o nosso comentário. Hey, I was just touching base to see when you think you might be coming back. You know, I'm just worried that you're not going to find your stride here if you keep going off-world all the time, Kara. I'm worried you're not going to find your people. Yeah, well, that's the thing, Clark. Olá, amantes da sétima arte cinéfilos de plantão, tudo bem por aí? Por aqui tá tudo muito certo. Edson Santos de volta novamente, outra vez, de novo com mais um vídeo aqui no nosso canal. E desta feita no nosso quadro, será que presta o filme em questão, Supergirl? Olha, vejam bem, a gente sabe muito bem que esse filme não tem a direção do James Gunn, mas tem todo o acompanhamento, tem parte de roteiro, tem toda a pré-produção, por que não dizer a própria produção é do James Gunn. Então ele, quer queira ou não, direta ou indiretamente, está envolvido com a produção daquela obra. O diretor Greg Gillespie, que dirige este filme, não é um diretor ruim. Ele fez o excepcional Eutônia, um filme que traça a biografia de uma personagem muito complexa e que, sinceramente, é um grande filme. Neste filme Eutônia, esse diretor conseguiu dar uma pegada muito pessoal naquilo que ele queria transmitir, naquela história que ele queria falar. A gente percebe nesse filme Supergirl que, lamentavelmente, ele não está à vontade. O que nós percebemos é que o Greg Gillespie está aqui, mas a sombra do James Gunn está ali, ó, ofuscando, ó, faz assim, faz assado, eu quero assim, essa atmosfera aqui. E o filme perde exatamente nessa narrativa de quê? De qualidade visual. O filme tem uma atmosfera muito... A fotografia, né? A atmosfera como um todo, muito opaco, muito amarelo, muita penumbra. Os efeitos especiais, eu já estou até já jogando tudo o que eu não gostei do filme. A fotografia do filme realmente, né, tem toda essa cor meio amarelada, um tom opaco, um tom que deixa a gente muitas vezes até entediado. Apesar de que isso tem a ver com o mote, o objetivo, o contexto da personagem. A personagem, Kara Zor-El, vivida pela Millie Alcock, ela tem um trauma porque ela viu a destruição do seu planeta Krypton, e aí a sua cidade, né, vamos dizer assim, o local onde ela morava, exatamente com a sua família, se desloca de Krypton, um pedaço, fica flutuando no espaço através de uma redoma que permite que os seres humanos, aliás, que os habitantes daquele pedaço de terra possam viver, até que ele termina sendo destruído também. A gente tem isso em flashback, que é interessante, e aí ela começa a vagar, ela chega na Terra, tem um flashback muito rápido, não é spoiler, e eu vou evitar dar spoiler, porque isso aqui está no trailer. Ela encontra o Kal-El, e, sabe, o filme tem essa parte mais, entre aspas, colorida, mas depois descamba para uma narrativa muito vazia. A gente percebe a necessidade da própria personagem, estou falando da personagem, em tentar encontrar o seu fio de existência nesse universo, mas os traumas que ela traz são muito fortes, são muito pesados, e ela só sabe viver enchendo a cara
perdendo um pouco seus poderes quando ela enche a cara, viajando para outros planetas onde tem os sóis vermelhos, e nesses sóis ela perde um pouco do seu poder para poder enfrentar e descarregar toda a sua raiva desse trauma. A trajetória da própria Supergirl, e o filme, como todo mundo sabe, é baseado na espetacular HQ Supergirl, Mulher do Amanhã, tem uma contextualização muito pesada, muito densa, muito forte. Temos a presença da garotinha que quer se vingar do assassinato, né, do massacre que seus pais passaram, e ela vai buscar ajuda com a Supergirl, tanto na narrativa mostrada na história em quadrinhos, como também a narrativa mostrada no filme. O filme é bom, o filme é agradável, o filme é assistível, mas do ponto de vista de uma mega produção, onde você espera, como nós falamos na introdução do vídeo, uma grandiosidade cinematográfica no que se refere às questões da própria produção de filmes de super-heróis, ele peca em muitas questões, e uma delas justamente nessa narrativa, preguiçosa, atrapalhada. Muitas vezes você não sabe o que está acontecendo, aonde é que ela quer chegar, a motivação que ela tem. Às vezes ela está bem motivada, de repente ela perde o conteúdo. Edson, mas faz parte do contexto da personagem. Ok, mas é a maneira como essa história é contada. Isso demora muito a acontecer. E muitas vezes a gente percebe que a própria personagem está perdida sem saber o que é que ela realmente quer. Ela encontra a motivação em 2 pontos. O Krypto, que está entre a vida e a morte, isso também está no trailer, e na ajuda dessa criança, né, que quer verificar isso. Um ponto que eu gostei muito é que ela não tem papas na língua, não. Ela vai, parte para cima, mata os seus oponentes. Isso é legal. As cenas de ações são cenas interessantes, mas não são memoráveis. Uma coisa podem ter certeza: esse filme Supergirl não tem nenhuma cena que vai ficar guardado na nossa memória, como ficou o Superman do Christopher Reeve, o Superman do Henry Cavill, podemos dizer o Superman também do Brandon Routh. Também tem algumas cenas que ficaram memoráveis, né? Aquela cena da metralhadora, o tiro que ele recebe no olho, né? E a bala se desmancha. Mas até o próprio Superman, no filme novo do Superman, tem a cena memorável, entre aspas, dele salvando o esquilo. Isso aí virou motivo de chacota, mas é uma cena, entre aspas, que sempre vamos lembrar. Mas esse filme, infelizmente, Supergirl, não tem nada que a gente possa dizer que vai guardar na nossa memória. Dá para assistir? Dá. É um filme ok, mas que, para aquilo que se propunha, é um fracasso, tá? É um fracasso, infelizmente. A Emilia Clarke está muito bem com a Supergirl. Ela poderia ter mais camadas para se trabalhar, mas aí a culpa não é dela, a culpa é do roteiro que não ajuda, a culpa também é da direção que não leva ela a algum lugar mais direcionado, e isso atrapalha, porque ela se esforça, tá? Ela realmente se esforça muito. Infelizmente, o filme também sofre a lamentável declaração, as declarações que ela deu em relação às críticas que ela sofreu e também as críticas que ela mesma fez com relação ao filme. E isso prejudica bastante o desenrolar da narrativa. Olha, esse filme não vai chegar a 1 bilhão, como também não chegou o Superman. Eu acho pouco provável que ele chegue aos 600 milhões, se chegar, tomara que chegue. Mas assim, é um filme que com algumas semanas a gente esquece. Não é um filme memorável, não é um filme que vai ficar marcado na nossa memória. A garotinha, né, que agora não lembro o nome da personagem, tão ruim que eu não lembro o nome da personagem, é muito fraca. Ela não consegue exteriorizar emoções. O vilão, então, Jesus amado, é terrível. O vilão é trágico. O vilão não tem motivação nenhuma. O vilão não tem... É caricato, extremamente caricato. O cara só fez decorar algumas falas, exagerar demais, e você não tem medo daquele vilão. Jason Momoa como lobo pouco aparece, mas o pouco que ele aparece, literalmente ele rouba a cena. Em alguns momentos a gente pode até pensar que o filme é do Jason Momoa. Por incrível que pareça, é só o que a gente vai poder lembrar de Supergirl, é a presença do lobo. Mas enfim, é só a minha opinião, tá? Vale a pena assistir? Eu não aconselharia você sair de sua casa, gastar o seu dinheiro, gastar seu estacionamento, gastar sua pipoca para ver esse filme. Esperaria ele ir para o streaming, com certeza. Você não vai se arrepender não, tá? Você vai se arrepender sim se você for assistir no cinema. Eu não aconselho, economize. Mas se quiser ir, até porque a qualidade da imagem não tá lá essas coisas, gente. A produção visual não tá legal.
mas aí é por sua conta e risco. Já assistiu, então? Coloca aqui embaixo nos comentários, concorda, discorda de mim, acha que eu tô totalmente errado? Fique à vontade. Tô só todo fora, mas com toda certeza nos encontramos com o próximo vídeo. Para todo mundo, um forte abraço. Agora não se esquece, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber notificações, principalmente deixa o like, deixa o joinha, deixa o ok, isso ajuda muito o nosso trabalho. Valeu, gente!